dos países e das potências europeias. Então, é preciso a gente pensar essas contradições. E quem são esses trabalhadores? Quem são esses trabalhadores? De onde eles vieram? Evidentemente, quem forma a população, a classe trabalhadora brasileira, que resiste contra o racismo, que resiste contra essas formas de exploração e opressão a partir de inúmeras formas. Eu fiz questão de destacar isso, porque, como eu tenho dito nas outras aulas, e vou continuar dizendo até o final aqui, os descendentes de europeus, eles muito facilmente conhecem a sua genealogia. Quem é descendente de holandês, quem é descendente de português, quem é descendente direto, por exemplo, dos alemães, dos espanhóis, sabe? Eles muito facilmente reconhecem seus trisavós, seus tataravós, conseguem fazer uma genealogia, porque meu tataravó veio da Alemanha, porque meu tataravô veio da Espanha ou veio de Portugal. E nós? Eu faço o desafio a todos nós que estamos aqui, a todas nós que estamos aqui, eu faço o desafio. Qual de nós conhece a nossa ascendência, a nossa origem? De que países da África nós somos descendentes? De que povos da África nós somos descendentes? De que línguas da África nós somos descendentes? E como essas línguas influenciam a população brasileira? Influenciam a língua da população brasileira? Nós não sabemos. Nós não sabemos, porque a nossa memória é uma memória colonial. A nossa memória é uma memória eurocêntrica. E aí eu faço questão de trabalhar esses elementos aqui, porque eu acho que é fundamental para a gente entender nossa luta. Num total, mais ou menos, de 18 milhões de pessoas que foram retiradas do continente africano, esses números variam, porque é muito difícil saber com precisão, inclusive pelos milhares e milhares que ficaram pelo meio do caminho, tanto em terra quanto em mar. Desses mais ou menos 18 milhões no total, 11 milhões foram trazidos para a América. Desses 11 milhões, eu sei que é difícil, por exemplo, para quem está no celular olhar esses números aqui, mas desses 11 milhões, essa principal coluna aqui é a coluna do Brasil, mais de 4 milhões foram trazidos para o Brasil entre o século XV e século XIX. Mais de 4 milhões. Olha os outros aqui, a América Espanhola, as Antilhas Britânicas, os Estados Unidos, a Europa. O Brasil foi o principal porto, falando em termos gerais, do tráfico de escravizados. E vieram de onde? Dessas regiões aqui em traçado horizontal, traçado vertical, onde está mais fechadinho, são as principais regiões do tráfico de escravizados. Essa região a oeste, aqui do Oceano Atlântico, onde fica aqui, por exemplo, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, né? Essa região aqui, que se chama Costa do Ouro, Costa dos Escravos, aqui mais embaixo, né? Que diz respeito a esses países aqui, que vem desde a Nigéria, passa por outros países aqui, vai chegando em Angola e Congo, né? E esses estados que se formaram aqui, muitos desses estados se especializaram na escravidão. Eram estados que não eram nem escravistas, para você ter ideia, eram estados que produziam outros produtos e comercializavam, inclusive, esses produtos com os árabes aqui, comercializavam esse produto com os europeus e comercializavam esse produto com outros reinos, estados, formações políticas, hegemonias políticas africanas, e que alguns deles se especializaram na escravidão e passaram a prender, aprisionar e depois vender africanos que moravam aqui por essa faixa aqui interiorana. E uma outra região é essa região aqui que nós chamamos de contracosta atlântica, ou seja, que vem aqui para o Oceano Índico, pega a ilha de Madagascar, pega Mombasa, Zanzibar, pega aqui Moçambique, né, com Maputo, e aqui dá para se olhar um pouco melhor, né?
Aqui é uma divisão esquemática dos povos que foram trazidos para o Brasil, que se divide muito entre sudaneses e bantus, né? O que seriam línguas sudanesas e línguas bantus. Mas é uma divisão absolutamente esquemática, não tem a ver com a realidade. A realidade é muito mais diversa e muito mais complexa do que essa. Apesar da gente saber que a língua banto, por exemplo, ela sai aqui do centro-sul da Nigéria e vai descendo até lá a África do Sul, até aquela região da África do Sul, ou ao sul da África. E essas línguas bantus são fundamentais para a história brasileira. Eu estava contando hoje de manhã a história, por exemplo. Por que ao invés de chamar, por exemplo, os nossos filhos, os filhos mais novos, ao invés de chamar de Benjamin, que é um nome português, a gente chama de caçula, que é um nome banto, que é um nome africano? Porque eram as mulheres negras que tomavam conta, como tomam até hoje por meio das empregadas domésticas, como mostrou, por exemplo, a morte, né, a infeliz morte do filho daquela trabalhadora negra, empregada doméstica, né, que deixou seu filho para, acredito, Miguel, né, o nome dele, que deixou seu filho Da Mirtz. E que foi morto, né, foi assassinado brutalmente, porque o que aquela patroa fez foi assassiná-lo, sim, ao deixá-lo no elevador, né, uma criança de 5 anos de idade. Né? O que mostra que ainda hoje são as mulheres negras que cuidam dos filhos da população brasileira. Né? Inclusive, no projeto Genoma no Brasil, por exemplo, se determinou que a herança genética do povo brasileiro paterna é europeia. E a herança genética brasileira do campo materno é indígena e africana. O que demonstra, por exemplo, que nós somos um país fruto do estupro de indígenas e africanas. Nós somos um país do estupro, e isso é comprovado geneticamente pelo projeto de Genoma no Brasil, em que demonstra que a parte paterna é europeia e a parte materna é africana e indígena do povo brasileiro. E a palavra caçula demonstra muito bem isso, como é que a população negra cuidava das crianças nesse país. Né? Aqui nós temos 4 rotas do trabalhador escravizado, uma rota que se chama de Rota da Guiné, uma rota que se chama Rota da Mina, e que aí vem os chamados trabalhadores mina, por exemplo, que dá inclusive origem às chamadas religiões mina, os terreiros mina, que tem, por exemplo, aqui no Maranhão, um dos principais terreiros de mina do Brasil. Né? E aí nós temos outra rota chamada Rota de Angola, que vem dessa região de Angola e Moçambique, e nós temos a chamada rota que vem na realidade de Angola e Congo, e temos a rota de Moçambique, que vem lá do oceano, da região da costa do Oceano Índico. E essas rotas aqui, por exemplo, vêm para Belém, São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e a região de Buenos Aires, e a região do Uruguai, e para ali se interiorizava por toda a América. É fundamental a gente entender, inclusive, isso, porque, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, quando ele se forma, segundo alguns escritores, ou a maior parte dos escritores, por negros vindos dessa região aqui, por africanos vindos dessa região aqui, ó, da chamada Guiné, são negros da Guiné, por exemplo. No entanto, a palavra quilombo ela é originária desta região aqui, ó, de Angola, que dizia respeito a um acampamento militar de iniciação jovem. Tem a ver com isso. Então, a formação humana, demográfica, tem a ver muito com os povos da Guiné, e a formação linguística tem muito a ver, né, nos quase 100 anos de existência do Quilombo de Palmares, tem a ver com essa região aqui do Congo e Angola. Aqui eu destaco alguns povos que vieram para cá, né? Iorubais ou Nagôs, junto com os malês, né, marcam profundamente os trabalhadores escravizados que fizeram as revoltas, as chamadas revoltas islâmicas na Bahia, a chamada revolta dos malês e tantas outras revoltas que explodem desde o comecinho do século XIX até, né, a segunda metade, praticamente. Né? Os iorubais, os nagôs, os chamados Geis, Fões, Uê, Euê, os Fantiachãs, que vieram dessas regiões aqui, ó, Nigéria, Benin, Togo, Cana, Costa do Marfim. Nós temos os Peus, Fulas, Mandingas, Rauçás, Tapas,
que vêm dessas regiões aqui, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Serra Leoa. Nós temos outros tantos povos de língua banto que vêm dessa região de Congo, Angola, Camarões, República Democrática do Congo, e nós somos descendentes de quais desses povos aqui? O povo do Rio de Janeiro aqui, ó, século XVIII no Rio de Janeiro, século XVIII, XIX, o Rio de Janeiro é um dos principais portos que recebiam africanos escravizados, de diversos grupos aqui, étnico-linguísticos, né? Bamba, Benguela, Cabinda, Cabundá, Congo, Moçambique, São Lourenço, São Tomé, né? Então, os povos, inclusive aqui, os trabalhadores africanos, escravizados ou não, inclusive se reuniam, que eles chamavam de nações ou encantos de trabalho. E é fundamental a gente entender um pouco dessa história. Bom, são esses povos, são esses trabalhadores que vão formar os quilombos como espaço de resistência.